Graça e paz, meus irmãos. Amém? 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 14. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que, naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu Eli e disse, eis aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e lhe disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de alimentos. Amém? Glória a Deus. Irmãos queridos, o título desse sermão dessa noite é Antes que a lâmpada se apague. Quando nós olhamos para um texto como este, e se for dar todos os detalhes do templo, do tabernáculo, o tempo seria curto para falar de todos os detalhes. E a história de Samuel, eu creio que os irmãos conhecem dessa história, que a sua mãe orava ao Senhor pedindo a que Deus lhe abrisse a madre, porque o próprio Deus havia cerrado a madre, fechado a madre, e ela orava e buscava ao Senhor, a ponto do próprio sacerdote Eli ver ela mexendo os lábios em oração ali, quebrantado diante do Senhor, dizer para ela assim, afasta de ti o teu vinho. Ela disse, não estou embriagada, é que minha situação é essa, essa e essa, e eu oro a Deus por um filho. De maneira que ele então disse, vai, e assim concedeu o Senhor o desejo, e Deus abriu a madre dela, e ela teve um filho, e depois que o menino foi desmamado, ele levou o menino para servir no templo, para estar ali com o sacerdote, dedicado ao Senhor, e o Senhor lhe concedeu mais filhos ainda, e o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, foi uma bênção muito grande. Mas aqui o texto nos informa que ele não conhecia o Senhor, ou seja, não tinha uma intimidade ainda aberta com Deus. Quando fala conhecer na Bíblia, nós temos que entender que é um relacionamento maior, mais profundo, mais íntimo. Então, ele não tinha esse conhecimento, e quando ele ouviu a voz, ele então entendeu que a voz era do Eli. Né? Não é como aqueles filmes, né, naquelas novelas, os filmes que tem aquela voz, aquele som, aquele eco. Uma voz que chamou, e ele pensou ser o próprio sacerdote Eli, tanto que por 2, 3 vezes ele foi até Eli. De maneira que então Deus vem e fala com ele. E ele o instrui, bom, é o Senhor. Quando ele chamar, você diz, fala que o teu servo ouve. Então o Senhor começa a falar com Samuel de uma mensagem muito pesada e muito dura sobre a casa de Eli. Porque os filhos de Eli
estavam transgredindo. Se você observar, o primeiro versículo diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia. Naqueles dias não havia visão manifesta. Era de grande valia, não havia visão manifesta. No entanto, havia uma escuridão, havia o pecado se alastrando de tal maneira que, se você continuar lendo, depois eu vou ler um pouquinho mais, você vai ver que o que Deus fala com Samuel sobre algo que vai acontecer com a casa de Eli, com os filhos de Eli, com o ministério deles todos, que seriam extirpados por causa da transgressão, por causa do que havia fazendo, do que havia sendo feito. Mas antes de eu começar, isso aqui só para dar uma pincelada, mas antes de entrar na mensagem nesse sentido aqui do texto, vamos observar que no templo, agora estou falando aqui do tabernáculo, no tabernáculo, então havia na entrada do tabernáculo as cortinas, cortina de várias cores, a saber 4. Então você imagina um grande cercado, talvez você já tenha visto em alguma gravura, algum vídeo, um grande cercado com todos os detalhes. Eu tenho algumas mensagens no meu canal que eu dou alguns detalhes, as bases de prata, os colchetes, enfim, mas são muitos detalhes. Mas assim, basicamente era um grande cercado, que na entrada tinha uma cortina de tecido de 4 cores, branco, azul, vermelho e púrpura. Ao entrar, passar por essa cortina, não é cortina fina, espessas, grossas, ao entrar, de frente você dava de cara com o altar do sacrifício, onde o altar de bronze era apresentado o sacrifício de bezerro, de ovelhas e assim por diante. Na sequência, atrás dele tinha a pia, para que fosse feito, o sacerdote lavar as mãos, os pés e tal. Aí entrava, esse é o lugar, é o pátio, é o átrio. Aí entrava então no tabernáculo, num lugar chamado lugar santo. Entrando no lugar santo, à direita de quem entrava, tinha uma mesa da proposição, onde tinha pães, 12 pães. À esquerda, de frente para o pão, tinha então o candelabro, com 7 hastes. Vou falar mais daqui a pouquinho. Um candelabro de ouro, com 7 hastes, e eram acesas. De frente, tinha um altar de incenso, outra cortina, e dentro era o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, feita de madeira de acácia, com um tampo de ouro maciço, chamado propiciatório, que tinha 2 querubins ali, onde o sacerdote entrava, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava com o sacrifício e apresentava-se ali. Dentro da arca havia a vara de Arão que floresceu, um vaso de maná, um vaso de ouro contendo maná, e as tábuas da lei ali. Então, de frente do pão da proposição estava o candelabro. O texto diz: estando também Samuel já deitado, versículo 3, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então, antes que a lâmpada se apagasse, o texto dá detalhes que eu acho muito interessante nós observarmos sempre os detalhes, porque em cada detalhe das Escrituras tem verdades profundas, tem ensinamentos profundos, tem apontamentos e tem sombras que vão ser esclarecidas pela luz do Novo Testamento. Ao estudar o Novo Testamento, ele explica o Antigo Testamento. Aquelas coisas que eram sombras agora aqui são luz. O que significa a arca? O que significa a madeira de acácia? O que significa a prata, a base do prata? O que significa isso? Nada ali tem esse sentido. Nada é por acaso nas Escrituras. Nada. Absolutamente nada. Então, quando nós olhamos para a situação, o que é este candelabro? Olhe comigo em Êxodo, capítulo 27, volte um pouquinho aí na sua Bíblia, Êxodo, capítulo 27, e o versículo 20. Êxodo 27, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente na tenda da congregação, fora do véu, ou seja, não no lugar santíssimo, mas no lugar santo. Arão e seus filhos as porão em ordem desde a tarde até amanhã, perante o Senhor, e isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Então, pela tarde, ao cair da tarde, antes de escurecer, se acendia as lâmpadas e ela ia queimar até
amanhecer o dia. Então, quando estava amanhecendo o dia, as lâmpadas ela ia acabando o azeite, ela ia se apagar. E à tarde, novamente, vinha o sacerdote, acendia a lâmpada e assim, conforme a troca dos pães, e todo esse processo. Se você observar Levítico 24, de 1 a 4, vai comigo lá. Levítico 24, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porás em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sob o candelabro de ouro, puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então, continuamente era feito isso. E o azeite tinha que ser azeite batido, puro. Se eu fosse falar só sobre a questão do azeite aqui, 1h30, 2 horas, não ia bastar. Existia, ou existe, né, mas falando aqui na ocasião, algumas maneiras de extrair o azeite e algumas utilidades do azeite. Agora há pouco o Monsenhor leu, né? Chama os presbíteros e orem pelos enfermos, ungindo com azeite. E existe muita confusão sobre esse versículo, mas eu não vou explicar agora aqui, porque meu tempo não permite. Mas veja bem, o azeite batido, o azeite prensado, então, e o azeite que era usado para a unção do sacerdote, do rei, do juiz, era um azeite também puro, também batido, porém, ele era acrescido de algumas especiarias. O azeite para a unção do sacerdote, do juiz, ele era um azeite puro, acrescido de algumas especiarias, né? Aí tem canela, tem acácia, tem uma série de coisas que não vou lembrar agora aqui de cabeça, né? Para pregar isso aí tem que sentar e preparar para não falar coisa errada. Mas o azeite que ia arder na lâmpada ali no templo, no tabernáculo e no templo, era um azeite puro batido. O que é puro batido? As melhores azeitonas, claro, o azeite vem da azeitona, né? As melhores azeitonas eram batidas no tipo de um pilão mesmo, eram amassadas, batido, certo? E depois de feito isso, esmigalhado ali, batido, colocava-se numa peneira e deixava, entre aspas, sangrar, deixava o azeite escorrendo ali. Este azeite puro batido era usado para a lâmpada no tabernáculo, para o candelabro ou o menorá. Depois deste azeite, essas azeitonas, essas que foram esmigalhadas, trituradas ali, batidas ali, tirava-se um outro óleo já na prensa. Batia um pouco lá, mas punha na prensa, ia espremendo. Saiu uma segunda linha de azeite. Então, conforme era a tiragem, ia ser usado para a unção, usado para medicina, usado para perfume, usado para alimento, né? Eu disse que se fosse falar sobre azeite aqui, nós íamos levar muito tempo. Mas deixa eu me dedicar somente um pouquinho ao azeite puro batido para este momento do tabernáculo, para o candelabro. Então, esse azeite puro, trabalhado, batido, porque as coisas para Deus são santas, as coisas para Deus são puras, as coisas para Deus tem que ser o melhor do nosso dia, o melhor de todas as nossas situações, nossos pensamentos, enfim. E era apresentado ali toda a tarde, acendia, e até amanhecer dia, ia se apagando, tranquilo. Correu o dia, o sacerdote ia fazer aquilo que tinha que se fazer. Eram vários sacerdotes, eram muitos afazeres, eram muita matança, matava bicho, matava coelho, matava pombo, matava ovelha, enfim, uma série de coisas. Tinha o sacrifício anual, tinha o sacrifício da Páscoa, tinha o sacrifício do ano da redenção, da remissão, enfim, uma série de coisas. E no tabernáculo, Samuel foi levado como oferta, em gratidão a Deus pela sua mãe, porque Deus lhe abriu a madre, ele deu condições. E o sacerdote Eli tinha filhos que eram para ser a sequência, que eram para estar ali fazendo aquilo que Deus esperava que fizesse, mas eles estavam contrário ao projeto de Deus, fazendo aquilo que não era para ser feito. Observe comigo, antes de eu seguir aqui, o que está escrito em Êxodo 25, do versículo 31 em diante. Êxodo 25,
do versículo 31 em diante, só para corroborar o que eu estou falando aqui. Eu falei do azeite, né? Falei um pouquinho melhor, mas quero ler agora. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se farás este candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos e seus botões, e as suas flores serão o mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do outro dele. Numa haste haverá 3 copos e a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos do modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores. Eu vou parar aqui, só para corroborar aquilo que eu estou dizendo, né? Eu tenho Bíblias que tem o desenho, né? Parece uma amendoeira em flor, é muito interessante. Muito bem, voltando agora a Samuel. Então Samuel no templo, os filhos de Eli transgredindo, de maneira que, você olha comigo agora para o capítulo, deixa eu ver aqui, para nós não nos perdermos, capítulo 2, no versículo 12. De 1 Samuel. Olha bem, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz, a partir do versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Lembra que eu falei agora há pouco? Conhecer a Deus é relacionamento íntimo. Volta comigo para o capítulo 3, versículo 3. Subia, pois, este homem, Eucana, né? Da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor. Olha bem, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Está chamando eles aqui de quê? Sacerdotes do Senhor. Volta comigo agora onde nós estávamos. Capítulo 2, em versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam o Senhor. Eram na linhagem sacerdotal, eram filhos do sacerdote, foram criados e instruídos para servir, para trabalhar, para fazer o melhor para o Senhor. No entanto, eles eram filhos de Belial. Então, só para frisar aqui, filho de peixe não é peixinho, não. Filho de crente não é crentinho, não. Precisa se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo e ter o novo nascimento pela graça e misericórdia do Senhor. Continuando aqui, versículo 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava na caldeira ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali em Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora o has de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Nós lemos que a palavra de Deus era de grande valia, não havia visão manifesta. Vemos Deus usar o profeta jovem moço para trazer uma mensagem dura para Eli, e vemos aqui que os próprios sacerdotes, os filhos de Eli, Hofni de Finéias, que era homem de Belial, os moços que estavam ali no tabernáculo, também faziam aquilo que era desagradável ao Senhor. Tem uma mensagem no meu canal, que eu não estou lembrando agora o nome, mas eu acho que é: não brinque com fogo, pois há fogo... Alguma coisa, não brinque com fogo, porque há fogo santo, uma coisa assim. Onde ali eu falo sobre uma outra situação, mas explico ali o que o sacerdote podia comer. Ele tinha liberdade de comer, ele tinha na lei prescrito coisas que ele deveriam comer do sacrifício que era apresentado ao Senhor, era queimado, mas eles tinham a sua parte, tinha aquilo que ele podia fazer. Aqui está dizendo que eles pegavam o que queriam, os melhores, pegavam tudo o que era para o Senhor. O povo trazia oferta? Não.
Não vai ser isso não, vai ser isso daqui. Não, queima a primeira gordura, deixa eu sacrificar ao Senhor, você tem a sua parte. Não é desse jeito não. E transgrediam, e faziam aquilo ao contrário que era prescrito nas Escrituras. Agora você observa comigo o título que eu dei para essa nossa ministração: antes que a lâmpada se apague. Se você observar alguns textos, né, só uma tipologia aqui, eu gosto muito de observar a tipologia. Nós temos na palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 105, que é sempre citado aqui, inclusive, na nossa escola bíblica, dizendo: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada. Então, antes que a lâmpada se apague, Deus falou com Samuel. Onde nós vamos chegar com essa ministração? Muitos têm esses dias difíceis, inclusive nesse tempo de pandemia, muito difícil. Nós hoje aqui com o culto online, as portas fechadas, não estamos aqui com o corpo todo da igreja aqui, por ordem de um decreto municipal, estadual, e, enfim. Então não estamos tendo culto aqui, estamos com as portas fechadas. Mas mesmo quando as portas estão abertas, as pessoas têm desprezado a palavra de Deus. É de grande valia como era, e é de grande valia hoje, mas da mesma maneira, a palavra de Deus, que é lâmpada e que é luz, tem sido desprezada. E, independente de ser momento de pandemia ou não, há muito tempo já as pessoas têm sido levadas por um caminho de desprezo com as coisas de Deus, de desleixo com as coisas de Deus, com descumprimento daquilo que a Bíblia nos ensina, com um desprezar em dois sentidos. Porque, como fala o povo, né? Madeira que dá em Chico, dá em Francisco. Não é isso? Madeira que dá em Chico, dá em Francisco. Porque às vezes não tem quem ensine e o povo quer um ensinador. E outras vezes tem quem ensine, mas o povo não quer ser ensinado. E uma terceira via que eu posso citar aqui: tem quem ensine, tem quem quer aprender, mas tem aqueles que são joios terríveis que no meio do povo quer ensinar doutrinas de homens, doutrinas pior ainda, de demônios. E tem levado o povo, multidões e mulheres, homens, crianças, jovens, a um caminho de trevas, um caminho de terrível escuridão. Mas a palavra nos informa no Salmo 119, 105, que é: lâmpada para meus pés, lâmpada, luz, é a tua palavra, ela ilumina o meu caminho, ela clareia. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quando nós olhamos para 1 Samuel, ou melhor, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17, tem a passagem onde Davi sai para batalhar, sai em peleja, e no momento que ele estava cansado, lutando ali com um homem muito grande, um gigante, diz a palavra do Senhor, veio um dos filhos de Zeruia e confrontou com aquele gigante, matou aquele gigante, e os homens, os soldados, os guerreiros valentes de Davi chegaram a ele e disseram: você não vai mais sair conosco a peleja não, porque ele estava muito cansado e o gigante estava ali, o guerreiro estava prevalecendo contra ele. Eu imagino aquela cena, o gigante dando espadada, ele cai para cá e cai para lá, e quase que ele morreu. Zeruia, um dos filhos de Zeruia, chegou lá, matou aquele gigante, e os homens disseram: não sairá mais conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. 2 Samuel 21, 17. Porque é um tipo de Cristo, lâmpada de Israel. Você é a luz, você é aquele que está norteando, é o que nós estamos mirando para ser guiados. Você observa? Salmo 89, versículo 20, diz o texto: achei meu servo Davi com santo óleo ungido, apontando para Cristo. Observe, os apontamentos, as tipologias sempre vão apontar em glória para Cristo. Quando olhamos para quando olhamos para Isaías 61, está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu, e tem toda aquela sequência, que é o mesmo que Jesus diz quando ele lê em Lucas 4, verso 18, quando ele entra numa sinagoga, pega o rolo do profeta Isaías, acha esse lugar e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Aí começa a dizer que toda aquela sequência: para pregar a liberdade do cativo, para anunciar o ano aceitável do Senhor, e assim por diante. Quando nós lemos em Apocalipse 1, versículo 12, nós vemos Jesus glorioso, com vestes talares, no meio de 7 candelabros. Eu não falei que tem um candelabro no templo, no tabernáculo, no menorá? Na passagem, nós vemos ele no meio de 7 candelabros. O 7 sempre quer apontar para a perfeição de Deus em textos bíblicos. Então, no meio dos 7 candelabros, no meio da igreja, ele está
E quando olhamos para a passagem, antes que a lâmpada se apague, Deus vem e fala com um profeta para alertar o sacerdote, para que ele tome a posição. Olha comigo o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 18. Eu li agora há pouco, até o 17, né? Agora vamos do 18 até o 26. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olha bem como era a situação. Olha como estava o nível de depravação, de desprezo, de pecado e de coisas execráveis, de fato, como diz o texto. E disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Ele falando para seus filhos: pois ouço de todo o povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Note algumas coisas aqui que eu quero apontar aqui, ou pontuar aqui. O meio era um meio de transgressão. O sacerdote mais velho, que já estava sem enxergar direito, que era obeso, pesado, gordo, é um detalhe que está escrito onde ele vai morrer, depois vamos, se der tempo, vamos ler também. Não estava tomando as rédeas. Ele ouvia a fama, mais ou menos, dadas as devidas proporções, é mais ou menos quando aquela criança birrenta, bagunceira, mal educada, mal criada, que vai passear na casa de um parente, de um amigo, que mexe em tudo, que quebra tudo, que arranha tudo, que risca tudo, e a mãe: para fulano, está mais ou menos assim, para fulano. E a criança está lá, sobe e desce, vira cambalhota e tal, etc, e a mãe não toma, estava mais ou menos por aí, sabe que está errado, sabe que está fazendo a coisa errada, está fazendo feiura, como diz o povo, mas não toma posição. A posição que ele tinha que tomar era de rédea firme. Mas as mulheres em bando chegavam à porta do tabernáculo, da tenda do encontro ali, e se juntavam à porta da tenda da congregação em bandos, e ele se deitava com ela, era uma orgia mesmo. Faziam-se o povo pecar, transgrediam contra o Senhor. O povo tinha aqui, olha bem, versículo 17 do capítulo 2, do capítulo 2. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor, estavam desprezando aquilo que era santo ao Senhor. Mas observe, Deus vem e fala com o menino antes que a lâmpada se apagasse. A lâmpada nos dias atuais, eu quero aqui fazer um apontamento, ainda continua acesa. A lâmpada está acesa e a igreja está pregando. O meio que estava ali era um meio de transgressão. O meio que a igreja está vivendo é um meio de pecado, de amontoar-se de cada dia uma ideia nova, cada dia uma mentira agradável aos homens. Quais são as últimas que têm surgido? Lembra que eu falei que eu vou apontar algumas coisas aqui? Samuel estava no meio de um povo corrupto, mas ele não estava se corrompendo. Samuel estava crescendo, observando alguém que deveria ser o exemplo, mas ele olhava para aquele homem que não tomava as rédeas, para os seus filhos que estavam transgredindo, para os moços que estavam fazendo todo aquele acúmulo de erro, de pecado, mas a palavra nos informa que Samuel se fazia agradável. Versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo
e fazia-se agradável, assim como para o Senhor, como também para com os homens. Há exemplo de José, que foi para o Egito, que com idolatria, com mentira, com engano, temia ao Senhor. Há exemplo de Daniel, da mesma maneira em Babilônia, com idolatria, com engano, com mentira, com erro, temia ao Senhor. E também aqueles moços, né? Então observe, ele ainda, no meio daquela toda a transgressão, temia o Senhor e se fazia agradável a Deus. Observe, Eli não repreendia os seus filhos, não fazia aquilo que deveria se fazer, e observe, o que me chama a atenção é que no capítulo 1, no capítulo 3, melhor dizendo, no capítulo 1, versículo 3, Hófni e Finéias, os dois filhos de Eli, são chamados de sacerdotes do Senhor. E mais à frente são chamados de filhos de Belial. Eles tinham linhagem sacerdote, tinha sequência para ser o ministro do Senhor, no entanto, eles estavam transgredindo de forma terrível. Agora, observe, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 em diante. E veio um homem de Deus, que Deus sempre tem os seus. Deus sempre tem, no meio de uma cidade corrompida, com igrejas corrompidas, com pastores corrompidos, tem homens sérios e sadios na doutrina e na palavra. Às vezes desprezado por todos, mas fiel diante do Senhor. O que o texto nos informa é que Deus nos ache fiel a Deus. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, falando da tribo de Levi, né? Para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisastes, guarda essa palavra aqui, esse verbo pisar, por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de mantimento ou de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordar do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honrarem, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. E aqui continua, não vou ler para ganhar tempo, continua aqui uma sentença de juízo condenatório para Eli e para sua casa. E depois ele reforça com Samuel, o jovem Samuel, e que chama a atenção de uma forma tremenda. Observe comigo, no livro de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Vamos ler João 8, versículo 12. João 8, versículo 12. E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu estou desde o começo dizendo, antes que a lâmpada se apague. Eu estou fazendo um apontamento aqui de uma aplicação de um texto, onde a situação era de um contexto de corrupção, de transgressão, de desvario, de honrar os filhos mais do que a Deus, filhos que estavam transgredindo diante do Senhor, de desprezar a oferta, desprezar o sacrifício, não dar ouvido, não dar atenção à lei. E Deus, no meio dessa tal depravação, levanta alguém. Tinha um profeta que chegou, tinha um profeta na casa, Deus usou, e Deus estava dizendo o que ia fazer e fez. No meio de tanta transgressão, de tanta iniquidade, observe, as pessoas não estão se voltando para Deus, mesmo morrendo gente, como diz na minha terra, a rodo. As pessoas, você imagina, bom, agora com a pandemia, com tanta morte, com tanta dor, com tanta luta, tanta angústia, tanta pesar de luta nos lares, nas famílias, nas casas, elas vão correr para Deus. Isso está acontecendo? Talvez num lugar ou outro, mas isso em geral está acontecendo.
O que as pessoas querem? Quando acabar a pandemia, eu quero fazer minha festa, eu quero fazer meu carnaval, eu quero pular, quero dançar, quero isso, quero... As pessoas não estão se voltando para Deus. Por quê? Porque nós somos transgressores, nós somos pecadores, nós não queremos Deus. Se Deus não agir em nós, nós não vamos para o Senhor, porque todos estamos mortos de ofensa e pecado. E se estamos aqui, porque Ele é bom. Tudo que é de ruim em mim é de mim mesmo. Mas se há algo bom em mim, o que há de bom é da parte de Deus. Deus que nos dá pela sua graça infinita e misericórdia. A salvação, ele começa, desenvolve, concretiza-se em Deus. Observe os tempos que estamos vivendo de tanta transgressão, onde as mídias estão aí pregando, entre outras coisas, o empoderamento feminino. Um dia, uma outra hora, eu quero fazer um vídeo sobre isso, sobre essa questão do empoderamento feminino. Qual o problema? Não, o problema é que eles querem desconectar a soberania de Deus e colocar força no homem e agora no ser humano do sexo feminino e colocar uma situação que eu vi há poucos dias, que eu fiquei assim estarrecido. Tamanha é a doutrinação e o que eles levam para a mente das crianças, dos jovens, dos pequeninos, em conflito com as escrituras sagradas. Em outra situação, os casamentos variados, você sabe disso, de maneira que você tem o que a Bíblia ensina, que o homem nasce macho e a mulher é fêmea, eles vão se unir, e hoje agora não pode falar mais isso, porque agora mudou os tempos, depois que muda os tempos e as estações, mas a verdade será sempre a verdade absoluta, porque os homens não querem os absolutos de Deus, eles querem relativizar tudo, inclusive no meio evangélico, tem aqueles que querem relativizar o pecado, relativizar a conduta e assim por diante, mas nós temos um Deus que é absoluto, que tem absolutos e que a igreja precisa observar os absolutos e o homem tem que ouvir as verdades absolutas antes que a lâmpada se apague. Onde eu quero chegar com isso? Vai chegar um momento em que a pregação do evangelho vai cessar. Vai chegar um momento em que não haverá mais esta lâmpada que o Senhor diz assim, ó, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Vai chegar um momento em que Cristo voltará e é daquele que, desde já então, não anda na presença do Senhor. Porque nós somos pecadores, queridos, nós erramos e pecamos, mas nós somos pecadores redimidos, resgatados, que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Observe, em João, 1 João Epístola agora, capítulo 5, verso 19, está escrito assim, o mundo jaz no maligno. Nós lemos em João 12, 8, 12, eu sou a luz do mundo. E em 1 João está escrito, o mundo jaz no maligno. Ora, não há novidade nisso tudo, em saber que o mundo está no maligno e que as trevas se alastram, e as pessoas não querem ouvir a voz, mas vai apagar essa lâmpada, e vou dizer porquê, e já vamos entender toda essa situação. Veja comigo em João, capítulo 9, versículo 4, versículo 5, é a passagem onde os discípulos passam com Jesus e tem um rapaz cego, um homem cego, e eles perguntam para Jesus, Senhor, ele está cego assim porque ele nasceu assim por quê? Por causa dos pais dele ou dele mesmo? Quem que pecou? Ele ou o pai dele? Os pais dele, né? Era uma mentalidade que eles tinham, porque se alguém nasce em pecado é porque nasce com uma deficiência é porque o pai pecou, ou talvez na caminhada ele pecou, enfim, foi um castigo de Deus. Aí o Senhor diz assim, versículo 3, 4, 5. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu não acabei de falar que nós somos pecadores? A questão é, ele não nasceu assim porque os pais eram pecadores, não foi um castigo do pecado. Mas nesse caso, ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça, agora sim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A noite vem, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Porque as trevas estão se alastrando. A noite vem, em que ninguém pode trabalhar. Observe 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. De 1 a 11, olha o que diz as Escrituras Sagradas. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá quando ladrão de noite. Já expliquei em outros sermões
que não é o rapto, como muitos ensinam aí. Virá como ladrão de noite. Não sabemos a hora. Noite aqui me remete a um tempo de escuridão. E nós estamos vivendo isso aí há tempos. Pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Virá como ladrão, os homens estão desapercebidos, mas vós, irmãos, pega esse detalhe. Está escrevendo uma carta para os irmãos em Cristo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam-se de noite. Mas nós, olha a diferença, vós, a igreja, os limpos lá fora, as trevas do pecado, mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Nós não somos da noite, nós não somos das trevas, nós somos do dia. A luz clareou para nós. Provérbios 4, verso 18 diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, lembra que eu falei agora há pouco para você guardar aquele verbo pisar? Estavam pisando no sacrifício ali, estavam pisando, estavam debochando. Esse pisar quer dizer debochar, desprezar, debochar. Eles estavam ali transgredindo e fazendo com que aquilo que era para ser louvável e adoração a Deus se tornou algo desprezível. As pessoas estavam zombando daquilo que Deus concedeu para a instrução do povo. Observe, Hebreus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. É um texto bastante controverso. Não vou explicar na sua profundidade, mas vou dar aqui umas dicas aqui importantes, porque é um ponto que traz muita confusão para muita gente. Hebreus 6, de 1 a 10. Presta bem atenção. O perigo de desprezar as coisas de Deus. É perigoso demais. Eu ouvi uma frase uma vez, pastor Elias. O irmão estava orando e ele disse assim: Deus terrível e perigosamente santo. Deus terrível e perigosamente santo. Porque as pessoas brincam com Deus, fazem coisas terríveis e não observam a santidade do nosso Deus. Quando ele diz na sua escritura, na sua palavra, sede santo, porque eu sou santo. Observe, Hebreus 6, de 1 a 10. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Porque é impossível, aqui as pessoas se confundem, acham que a questão da perda da salvação. Não, a salvação não se perde. Eu vou explicar aqui também, mas essa é a verdade. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe e a chuva que muitas vezes cai sobre ele, ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada e recebe as bênçãos de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Para aqui no 8. Ouviram o Evangelho, experimentaram, não nasceu de novo.
Porque quem nasce de novo, presta atenção, é filho, e não existe ex-filho. Veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, de 11 a 12. Então observe, 2 ou 3. Então observe, se é filho, então não deixe de ser filho nunca mais. Nós podemos ter ex-marido, ex-patrão, ex-amigo, ex-qualquer coisa, menos filho. Ex-filho não tem, é sempre filho. Então, é impossível que os que já foram iluminados ouviram a verdade está ali. Lembra daquela passagem do semeador? Ele não compreendeu, vem Satanás e tira. Eu preguei, não sei se foi aqui ou foi gravando em casa, eu falei sobre isso. Não entendendo, porque quem dá o entendimento para a salvação é Deus. A fé salvífica é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Muitos já ouviram o Evangelho, reconhecem que é a verdade, reconhecem não salvificamente, e até colocam equiparados com outras doutrinas. É boa, como por exemplo, tal coisa é boa, como por exemplo, tal é bom, né, para não ficar citando nomes aqui, entendeu? É bom, faz bem também. Mas observe, é impossível que uma vez foram iluminados e provaram o celestial e se tornaram participantes. Aqui que pega. Como assim participantes? Participam? Estão juntos? Né? Mas não nasceram de novo. E o versículo 9 tira toda essa dúvida. Mas de vós, amados, aqui está falando daqueles que ouviram. Eu falei que é só pincelar, né? Outro dia eu posso até pregar com mais profundidade, explicando com detalhes aqui, exemplos aqui bastante, vastos, mas aqui hoje. Mas de vós, quem? Os santos, para quem deu essa da carta. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Experimentaram, não tiveram, não ficaram, não nasceram de novo e desprezam. Não querem, como muitos fazem. E é um grande perigo desprezar. Observe comigo Hebreus 10, de 25 a 31. Olha só, Hebreus 10, de 25 a 31. Guarde esse versículo, eu falei o 9 aqui, ó. Mas de vós, amados. Agora Hebreus 10, 25 a 31, diz assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, o costume ordenado pelo Senhor de congregar, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vês que vai se aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ora, mas não pecamos? Claro que pecamos. Aqui está falando de pecar deliberadamente, não querer comprometimento com a verdade. Porque o homem que cai, é nascido de novo, é filho de Deus e peca. Ele peca deliberadamente, mas ele nunca tem paz com o pecado, ele quer voltar, e em algum momento ele vai voltar, porque Deus não vai perder nenhum. Ele disse, nenhum daqueles que me deu eu perdi. Então vem cá. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidará vós, será julgado merecedor aquele que pisar. Lembra aquela hora que eu falei do verbo pisar? Pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você observou, eu estou falando com um povo que não quer comprometimento, que quer viver deliberadamente no pecado, e daqueles que pecam e vão ser extirpados, porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Que pisam,
que desprezam o sacrifício. Jesus morreu por pecadores. Morreu para salvar a mim, a você, aos perdidos. E aqueles que não são dele, que não vão para ele, não vão porque não querem mesmo. Mas como que é isso? Ora, mortos em ofensa e pecado, Deus salva aqueles que ele quer. Nós temos falado isso aqui constantemente. Mas aqueles que não querem por eles mesmos. Se eu aprofundar aqui teologicamente, vamos entrar em outra situação aqui. Mas a situação é: o homem rejeita Deus. Romanos 3 está bem claro ali. E todos rejeitam a Deus. Todos. Inclusive nós rejeitávamos. Até que Deus quebra essa resistência em nós e nós então estamos nele. Observe, 1 Samuel, e aqui nós estamos caminhando para o fim. 1 Samuel 2 e 25. Vou ler o 24 e 25. 23, 24 e 25. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Ele falando para os seus filhos: pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, o juízo julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Soberania divina. Eles transgridem, ele faz o povo pecar, vou matar agora. E eles não vão mais ouvir, porque se Deus não abrir nossa compreensão, Romanos 2,4, essa graça de Deus, esse dom da misericórdia, essa misericórdia de ouvir vem de Deus. E Deus os queria matar. Pecando o homem contra o homem, os juízes podem resolver. Mas e pecando contra Deus, como que vamos fazer? Olha a situação que ele fala aqui. Agora vamos para 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 5. Capítulo 2, 1 Timóteo, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pecando o homem contra o homem, o juiz resolve a situação. Faz a mediação, etc. E pecando contra o Criador, como é que vai fazer agora? Nós temos um mediador, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, detalhe, homem, que se fez homem e continua sendo homem, eternamente será homem, Deus e homem. Agora em corpo de glória, glorificado após a sua ressurreição. Pecando o homem agora contra Deus, nós temos uma solução. Lembra que eu falei antes que a lâmpada se apague, lá do templo, lá do tabernáculo, melhor dizendo? Antes que a lâmpada se apague, Samuel ouviu a voz do Senhor e Deus falou com ele, repreendendo o mal, e ele, esse moço, crescia diante do Senhor Deus em graça e era aceitável diante de Deus pela sua infinita misericórdia. Se você observar em Mateus 25, vai versículo 1 em diante, fala da parábola das 10 virgens, aquela parábola tão conhecida, em que todas elas, no momento elas dormem, tardando o noivo, todas adormecem, todas. Então, próximo à meia-noite, ouvi uma voz: eis que vem o noivo. E todos levantaram correndo, porém 5 delas não eram prudentes e não tinham azeite em reserva. E pediram para as outras demais que tinham, e disseram: olha, nos dá um pouco do seu azeite. E elas disseram: não, para que não falte a nós e a vós. Ide e comprai. Então elas foram, como fala minha terra, em carreira, buscar azeite. Mas era tarde demais. Vocês lembram do candelabro? Antes que se apague, ele tinha que ter azeite, ele tinha que ter óleo. Lembra do óleo puro batido que eu falei no princípio? Nós temos que ter esse óleo puro, tipologia do Espírito Santo, e tê-lo em quantidade. Porque os dias são maus. Daqui um pouco vai começar a famosa, terrível, grande tribulação, e a igreja vai estar aqui. E como suportaremos se não tivermos azeite em estoque? Como vamos suportar se nossa vida for uma vida desleixada, sem comprometimento com a palavra, sem oração, sem comunhão? E de buscar então azeite, elas tinham recurso, porque elas foram comprar. Elas tinham que ter feito isso antes, mas não foram. E a lâmpada não vai apagar. O azeite do Espírito Santo está aqui queimando e não vai apagar enquanto chegar o momento. Mas quando chegar o momento,
As trevas vão se alastrando de tal maneira, vocês estão vendo o que está acontecendo. É a famosa, conhecida apostasia. A apostasia, que vem se aumentando, que as leis vão sendo cada vez mais contra as coisas do Senhor, contra a palavra de Deus, contra as ordenanças de Deus. Tudo o que vai se falando, o que vai se dando em lei, vai contra a vontade do Senhor, contra a vontade da palavra, mas faz parte do pacote do fim. Então, na sequência, 1 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ter ali a apostasia, a manifestação do anticristo, do filho da perdição, e então, junto nesse pacote, a grande tribulação. As pessoas não querem Cristo hoje, a luz está acesa. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem andar comigo não vai andar em trevas, mas terá a luz da vida, quem me segue não andará em trevas. Estamos pregando o evangelho. E muitos crentes, muitos, inclusive crentes mimizentos, estão cheios de ensinamentos de doutrina de demônios, desprezando a palavra, não tem mais comprometimento com a verdade do evangelho e querem cada vez mais um Jesus inventado pelos homens, onde os coaches estão pregando aí um Jesus que você não encontra na Bíblia, um Deus que você não encontra na Bíblia, que o nosso Deus é amor e justiça na mesma medida. Vocês se lembram? Deus deu graça a Samuel, mas ele quis matar os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Leia o capítulo 4, não vou ter tempo de ler não, mas leia. Morreu todo mundo, morreu Ofni, morreu Finéias, morreu a mulher de um deles e morreu Eli. E quando ela deu a luz, ela disse, iam chamar o menino do nome, e ela disse, não, Icabod, e foi-se a glória de Israel. Eu você ler com calma em casa. Uma igreja que muitas vezes está aqui para ser luz, não tem pregado, não tem anunciado o evangelho, ministério se levantando com o nome de igreja, mas você chega lá, é um culto em um templo a Mamon, homens querendo cada vez mais holofotes, né? Querem ser apóstolos, pai-apóstolos, vice-arcanjo, vice-querubim, de repente até vice-deus, alguma coisa da natureza, um ego inflamado, um ego inflado, onde nós temos que entender que nós somos pecadores e é a graça de Deus que nos alcançou. Mas antes que a lâmpada se apague, que Deus fale no nosso coração e nos levantemos e possamos dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, olha o que diz. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, bastante conhecido, no versículo 9, diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos tirados da noite das trevas para a sua maravilhosa luz. E a luz ainda está acesa, a lâmpada está acesa. E antes que a lâmpada se apague, nós temos que nos reportar a Deus e dizer, fala Senhor, porque teu servo ouve. Mateus 5, versículo 14, Jesus diz no Sermão do Monte, vós sois a luz do mundo. Não se expõe um candelabro, um luzeiro debaixo do alqueire, põe em cima do velador para que todos vejam. Então vamos iluminar, vamos esclarecer, vamos ensinar a verdade do Evangelho. E para encerrar, Provérbios 13, no versículo 19, perdão, o versículo 9. Provérbios 13, versículo 9 diz assim, a luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Antes que a luz se apague, antes que a lâmpada se apague, se nós estamos com nossa lamparina na reserva, já indo para o vermelho, está até piscando ali quando o tanque do carro fica lá, quase lá na reservinha, quase, primeiro acende a luzinha, depois fica piscando, ó, vai acabar. Voltemos para Deus em rogos, em súplica e em oração. Voltemos a Deus e diz, Senhor, tem misericórdia, que eu seja realmente a luz, que eu olhe para a luz, porque o Senhor me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como foi com o profeta, com o sacerdote Samuel, com o homem de Deus Samuel, antes que a lâmpada se apagasse, a voz do Senhor ecoou, embora não tivesse conhecimento. Deus o instruiu, Deus deu instruções,
ele foi uma bênção. Embora os seus filhos também transgredissem, ele foi uma bênção até o fim do seu ministério. Que a igreja do Senhor, não estou dizendo placa, estou dizendo a igreja do Senhor, seja esta luz. E antes que a luz apague, antes que o Senhor tire e o povo veja a aflição de nunca mais ter contato com Deus, e nunca mais ter a possibilidade do que eu falei em 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Antes que escureça tudo, porque quando o Senhor voltar, não haverá mais oportunidade. Detalhe, quem diz que eu vou estar vivo daqui a 15 minutos? Quem diz que eu vou estar vivo daqui a 5 minutos? Quem diz que eu vou chegar em casa hoje para jantar, tomar um lanche, alguma coisa? Somente o Senhor sabe. Como vocês sabem que eu trabalho em área de saúde, todos os plantões eu vejo gente partindo. Chega lá morto, porque sofreu um acidente, a gente pega no carro, coloca na maca, já era. Partiu. Estava trabalhando. Outros estão ali partindo por causa do próprio Covid, outros por infarto, enfim. Quem diz que eu vou chegar até as 20 horas desse dia de hoje? Só o Senhor sabe. Então, que as nossas lâmpadas estejam acesas. Que olhemos para a luz que está acesa. Que olhemos para a lâmpada do Evangelho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. E a tua palavra muitas vezes vai nos cortar, vai nos esmagar, vai nos fazer prensados ali como um Getsemane, quer dizer prensa de óleo, prensa de azeite. Mas nós somos chamados para ser luz, e antes que a luz se apague, voltemos para o Senhor e digamos: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vamos orar? Curva a tua cabeça.